Fala, gente, eu sou o Jean Corrêa, esse aqui é o Lab 7 Cordas. Você está assistindo uma aula do nosso programa Entendendo Sete Cordas, em que cada vez que eu gravo um programa para vocês, eu pego um assunto específico que eu acho super importante para a linguagem dos sete cordas, para a técnica dos sete cordas e passo aqui para vocês. Tá bom? Então é isso, ó. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho aí para receber sempre que chegar vídeo novo. Dá um like, compartilha, manda para os amigos. Vamos falar de um assunto muito importante hoje. Nessa aula de hoje, eu quero trazer um assunto super importante para vocês, que é técnica. A, a gente que é da música popular, geralmente, às vezes, né, acaba vindo algum outro violonista que já passou um pouco pela escola do violão clássico e tal, mas agora pensando na maioria do pessoal que já entra no violão de sete cordas, que já quer tocar o violão de sete cordas, que já está nesse universo, todo mundo vem de uma maneira quase que autodidata para o violão. Pelo menos os primeiros acordes, o começo de tudo, a hora de tentar imitar alguma gravação que você goste, é tudo de uma maneira muito intuitiva. E o que isso tudo faz parte da música popular brasileira, faz parte da linguagem do violão de sete cordas. Realmente a gente funciona muito assim, por instinto, com o ouvido interno, prestando atenção em pessoas tocando, olhando, vendo, tendo aos poucos consciência de coisas e aos poucos, conforme a gente vai vendo as pessoas tocando, a gente vai aprendendo com as gravações, a gente vai trazendo essas informações para o nosso instrumento e vai desenvolvendo. Só que acontece que por muitas vezes a gente começa a tocar do jeito que dá, do jeito que pode, imitando alguém que mora perto da gente, que a gente vê tocar às vezes, imitando. E acontece que a técnica, a maneira como eu acredito que as pessoas deveriam pensá-la, ela funciona de uma maneira que vai na contramão do que a gente geralmente está acostumado a tocar, a começar, a iniciar o processo, né? Então, tipo, vamos pensar, eu gosto de pensar da seguinte maneira: se a gente aprende uma frase, uma baixaria, por exemplo, ou um acorde novo, uma inversão, uma condução de baixo, ou até uma harmonia de uma música, todas essas coisas que eu citei agora, vamos supor que a gente vai evoluindo aos poucos. Daqui 2 anos, sei lá, eu faço uma baixaria de determinado jeito e de repente eu percebo, porque meu ouvido se desenvolveu, porque alguém me falou, que aquele jeito de fazer aquela baixaria tá errado, porque eu tô tocando, sei lá, por exemplo, em um acorde de Dó7 e eu tô usando a nota Si natural, quando deveria ser Si bemol. Aí eu aprendo, entendi, então aqui eu preciso usar Si bemol. O que acontece? Você aprende aquele negócio que você fazia errado, você muda uma nota daquela baixaria que você fazia errado, ou daquele acorde da música que você tocava errado, e no dia seguinte você já está tocando aquilo certo, certo? Você aprende, é só mudar a nota de lugar, por exemplo, sei lá, você está tocando para Fá maior, sei lá. Eu aprendo que eu estou tocando Si natural e o certo é Si bemol. Entre aspas, né? Se eu estou no acorde pensando no Dó7 para Fá maior, por exemplo. Então eu mudo essa nota, eu tocava aqui, agora eu vou tocar aqui. Certo? Bom, corrigi, a partir de agora eu vou tocar de maneira certa. E isso, essa velocidade de aprendizado, de passar a fazer uma coisa que não estava boa e arrumá-la e conseguir fazer no dia seguinte, essa velocidade de aprendizado e de conseguir executar da maneira certa, entre aspas, não acontece quando a gente está falando de técnica. Pelo fato de que, para técnica, isso demanda uma memória muscular,
e você já está repetindo aquela coisa há muito e muito e muitos e muitos anos, às vezes, ou meses, para quem começou a tocar há pouco tempo. E aí você precisa reaprender aquilo. Então, vamos supor que você toque com a mão dessa maneira aqui, que muitos chorões tocam às vezes, né? Acaba acontecendo. Às vezes a pessoa que aprende de maneira autodidata toca dessa maneira, que a unha, é o jeito que a unha engancha menos, enfim, o pessoal toca aqui. E aí eu te digo que uma posição boa para a mão, na verdade, é aqui, essa outra aqui, ó. Ao invés de assim, assim. O que você vai fazer no dia seguinte? Você vai estar tocando desse jeito? Com certeza não. Por mais que você tente e que você estude, às vezes, da maneira correta, isso demora muito tempo a ser introjetado numa memória muscular profunda, né? De maneira que até em situações que você está mais vulnerável emocionalmente, por exemplo, numa roda de samba, você para de pensar na técnica, né? Que não é a hora de estudar a técnica, você acaba voltando para a maneira antiga, né? A maneira que você tocava antes. Então, esse é um negócio um pouco quanto complexo, porque não basta eu te ensinar alguma coisa agora, onde tocar a baixaria de maneira certa, que não é amanhã que você vai estar executando isso. Isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda paciência, tá bom? Mas eu vou começar a falar sobre alguns conceitos sobre esse assunto e do porquê que eu acho isso importante, tá bom? Comigo mesmo aconteceu durante um processo de evolução, assim, inclusive no momento que eu já tinha uma carreira assim relativamente consolidada e de chegar num momento com o instrumento de sentir que minha mão direita não respondia mais para coisas novas que eu precisava tocar. Não respondia no sentido de que eu não tinha técnica para executar algumas coisas, eu não conseguia tocar. Alguma coisa que precisasse, exigisse mais de indicador, de médio, de anelar, eu travava. Eu simplesmente não conseguia tocar e ficava limitado no instrumento. E como eu aprendi também dessa maneira, de um jeito mais popular, muito autodidata, vendo as pessoas tocar, refletindo sobre esses assuntos, eu achei que com a parte técnica ia ser igual, que eu ia conseguir, aos poucos, observar o que eu estava fazendo de errado e ia conseguir evoluir sozinho. A minha cabeça era assim, toca lento, aumenta o andamento que você vai conseguir tocar rápido depois. E eu fui tentando e fui quebrando a cara várias vezes, até que depois de encontrar um amigo durante a pandemia, ele me indicou um professor dele. Esse amigo era o João Camareiro, a gente conversando, ele falou, não, eu tenho um professor que, putz, pode ser legal de você conhecer e tal, que é o Vicente Pascoal. E aí a gente começou a trabalhar juntos. Ele, claro, né, me ensinando todo o beabá ali, e isso foi completamente importante, foi definitivo para que eu pudesse agora explorar outros horizontes. Então, se acontece parecido com você, por exemplo, dificuldade técnica, você fala, Jean, não consigo. Muita gente me fala assim de uma maneira bem grosseira, né? Pô, Jean, não tenho velocidade, eu até sei onde coloco o dedo, mas tudo isso, limpeza do som, tudo isso tem a ver com técnica, né? Concatenação entre mãos. Às vezes você acha que o som tá sujo, mas você não sabe por quê. Às vezes até a técnica de mão direita e esquerda está mais ou menos resolvida, mas as mãos não estão concatenadas. Elas não conseguem tocar em perfeita sincronia. Então, tudo isso são assuntos que envolvem a técnica. Então, por ser um assunto muito amplo com muitos sub-assuntos, pequenos assuntos, eu vou começar aqui hoje falando sobre mão direita. Então, o meu conselho é que vocês comecem já a procurar por esse tipo de assunto e levar isso em paralelo com seus outros estudos no violão, certo? Não é do dia para a noite que vocês vão começar a tocar com essa nova maneira, com esse novo conceito. Se você ainda não usa, se você não passou por isso ainda, você vai ver que isso são coisas novas e que
não é amanhã que vocês vão conseguir tocar isso, tá bom? Dessa maneira. Mas vocês já vão conseguir trazer na dinâmica de estudos. E eu costumo falar assim, a gente tem, imagina que, que essa minha mão aqui, esse braço, é o que você tem até agora de consciência muscular da técnica que você já tem. Você já tem uma técnica. Essas outras coisas que eu vou passar aqui, talvez seja uma nova técnica para vocês. Isso vai estar num começo, né? Então, isso aqui está aqui, isso faz parte da sua memória muscular, da sua memória cerebral, né? Quando você mandar o comando para sua mão, ela vai agir dessa maneira. E o que você vai aprendendo agora vai aos pouquinhos chegar também com essa outra força. Mas por enquanto, principalmente nesse início, ainda vai estar muito novo. Então provavelmente você não vai conseguir tocar as coisas que você toca com essa técnica aqui, que vai ser uma coisa nova para você, e sim com essa outra aqui que você já está há muitos anos fazendo. Então, aos poucos, o ideal é que isso passe, com o tempo, isso passe a se equilibrar, certo? Até que você consiga transpor essa nova técnica para as coisas antigas que você já toca, tá bom? Quero dizer, tocar as músicas que você já toca, o repertório que você já toca, só que com uma técnica mais adequada, mais estudada. Então tem isso também. O que é a técnica? Tem um jeito certo de tocar a técnica? De estudar a técnica? Não, tem várias maneiras. Inclusive o jeito que você toca é uma técnica sua. Talvez, se você não teve um estudo preparado para isso anteriormente, provavelmente você já tem uma técnica que deve funcionar para algumas coisas e talvez para outras não. E por isso eu vou te passar uma técnica que é estudada, que é desenvolvida no violão clássico, uma das maneiras de se pensar, tá legal? E agora trazida também para o violão de sete. Então, após esse estudo com esse professor, eu continuei desenvolvendo, pensando sobre isso e também tentando trazer isso agora para o violão de sete cordas, seja ele de aço, com dedeiro ou não, mas aqui no meu caso, para o violão de aço tocado com dedeiro, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre o primeiro conceito, que é o que eu acho mais importante e que muita gente não usa. Quando a gente fala de puxada de violão, a levada do violão, tem gente que fala puxada. Isso para a gente dá um conceito desse movimento aqui, né? De puxar alguma coisa. Quando na verdade o ideal para os toques de indicador, de médio e anelar é pensar em empurrar com o dedo inteiro. Quando eu falo dedo inteiro, a gente pensa, olha só, isso aqui, ó, esse movimento, não isso aqui, certo? Aqui, ó, nesse movimento a gente tem um movimento de falanges, né? Um movimento é essa, depois essa e talvez depois essa. E aqui, ó, a gente tem um movimento pensando como se o dedo tivesse arqueado, né? Mas uma peça só. Então, ó, eu não vou ter esse movimento aqui, eu não vou ter esse outro movimento, somente esse movimento aqui, ó. Esse que mexe essa falange aqui, ó. Certo? Então, a gente tem como se fosse um vértice aqui, ó. Né? Imagina que a gente tem uma peça inteira e aqui a gente tem como se fosse uma roldana aqui e ela vai mexer essa peça inteira. Certo? Jean, por que isso? Por quê? Uma das primeiras coisas é imaginar que a gente tem aqui um material maior, com mais massa para tocar as cordas, as primas principalmente, certo? E aqui, ó, tudo isso a gente está pensando em um toque sem apoio. A gente vai tocar e passar livre pelas outras cordas. A gente não vai apoiar na corda de cima. Eu vou explicar isso já já para vocês. E esse toque aqui, com o dedo inteiro, uma das grandes importâncias dele é essa. Principalmente pensando no violão de sete cordas tocado com dedeira, né? Imagina que a gente tem um artefato de metal, na maioria das vezes, no polegar. E muitas vezes faz parte, inclusive, um pouco da técnica do polegar, do violão de sete cordas com dedeira,
de usar um pouco de força do braço. É como se fosse isso aqui, ó. A grosso modo, isso aqui, ó. O braço ajudando, e não só a força do polegar. Tem as duas coisas misturadas, para a gente poder tirar mais projeção de som. Imagina só, tem um pouco de força do braço, tem um artefato de metal na ponta desse dedo. Como é que vai ficar o som desses 3 dedos aqui? A tendência deles é ficar menor, mais magro e sem presença. Por isso que muitas vezes você escuta muita gente tocando e você fala, ué, mas eu vi, só tem baixaria aí, cadê os acordes? A gente precisa conseguir ter projeção, tirar volume de som do instrumento com indicador médio anelar. E uma das melhores maneiras é pensar essa coisa com o dedo inteiro. A gente tem mais material, mais massa do que se a gente fizer isso aqui, né? Que aí a gente está movimentando um pedaço menor do dedo. É como se você imagina um sino grande de uma igreja e alguém te dá um graveto pequeno para você bater nele e produzir uma onda sonora, e você vai bater no sino, e depois alguém te dá um taco de beisebol para você bater naquele mesmo sino. Concorda comigo que a mesma pessoa tocando, batendo, com a mesma força, tentando colocar a mesma intensidade, só que a probabilidade de você conseguir um som muito maior, com muito mais projeção, com um taco de beisebol, é maior, né? Essa possibilidade é muito maior. Isso acontece parecido, se a gente pensar em termos de projeção, tocando com o dedo inteiro, as cordas do violão. Certo? Tem outros vários benefícios que eu vou falando aos poucos, tá bom? Bom, como é que a gente faz esse toque com o dedo inteiro? Primeiro, ó, um jeito que eu acho legal de a gente começar a pensar, você pode, por exemplo, ó, pegar um celular e treinar esse movimento aqui no celular. Ó. Você vai criar aqui, ó, uma resistência com o indicador, com o dedo curvado, arqueado. Você vai passar por esse celular, ó, pensando em empurrá-lo, empurrar a corda. Lembra? Não é puxar, ó, não é isso aqui. Ó, a diferença disso para isso, ó, né? Criou resistência, tuf, empurrou. Certo? Como se fosse um movimento de explosão. Primeira coisa é isso, você pensar que você tem que passar por essa corda com o dedo todo. O que acontece muitas vezes? A pessoa toca aqui, nessa posição, está acostumada a puxar, a hora que ela for tentar tocar isso, não vai sair. Uma das coisas que pode atrapalhar bastante é o tamanho da unha e o formato da unha. Então, um jeito bem legal da gente pensar é criar uma rampa nessa parte aqui, ó, que toca. Se você olhar aqui, ó, de frente, perto do meu dedo, não sei se eu vou conseguir focar, mas ó, tem uma rampa nessa parte. Essa parte é bem a parte que encosta na corda. Então aqui a gente desbasta, a gente tira o volume dela. Minha unha está um pouco grande, mais do que eu costumo usar normalmente, mas mesmo assim ainda está funcionando. Se essa parte aqui tivesse do mesmo tamanho dessa, com certeza minha unha não passaria pela corda assim. Ela enroscaria. Então, ó, antes de tudo isso, da gente tentar fazer esse toque, vamos pensar um pouco, ó, na postura. A primeira coisa, pensar que você tem que estudar isso diariamente com o espelho. Porque senão você daqui a pouco está tocando assim e tal. E o estudo te exige diariamente. É importante que você esteja bem com o corpo, com a coluna, para daqui 2, 3 anos você não estar com um problema muscular, um problema de coluna, uma bursite. Como eu tenho uma pequena bursite no ombro direito, ter tocado muito na noite, de qualquer jeito, às vezes em pé, com correia, enfim. Então, um negócio legal para pensar aqui é isso, ó. Ó, se olha no espelho, fica de frente, vê se os ombros estão mais ou menos alinhados, se eles estão mais ou menos na reta, se o ombro não está muito caído, né? Aqui, ó, é legal pensar o violão um pouquinho curvado ao invés de super reto, para a gente não ter que se debruçar em cima dele. Então, essa parte vem um pouco mais para perto do ombro. Eu gosto de tocar nessa posição aqui, é uma posição de violão mais chorão, mas se você usa também a posição de violão mais clássico, também funciona super bem, né? Rola
Você consegue tocar e ficar de maneira confortável com o violão. Às vezes até funciona mais do que essa. Tem alguns músicos de violão clássico que tocam com essa posição aqui também, né? Com uma posição mais para o choro. Por exemplo, o, o Sérgio Assad, certo? Então, claro, é raro, né? Nesse meio, é mais uma posição de chorão mesmo. Então, aqui, ó, você vai pensar o seguinte: essa mão ela não vem aqui, ó, do lado, o braço não vem do lado. Né? É legal você pensar um braço que venha por cima, o ombro colocado no lugar que ele está. E aqui, ó, você pensar uma mão solta, certo? Ó, aqui, ó, imagina que o seu pulso é o último lugar onde você vai colocar, que você tem que, na verdade, sustentar com o braço. Né? Você vai sustentar o pulso com o braço, ok? Então, ó, imagina que você vem aqui por cima, né? Olha, seu ombro está mais ou menos no lugar, está tudo certo. E ó, a mão está solta, certo? A mão solta, você vai trazer ela para as cordas de uma forma mais natural possível. Ó, aqui não está natural, percebe? Que eu tive que fazer todo esse movimento e agora eu estou colocando força para deixar a mão nessa posição. O ideal é que a mão aqui ela esteja quase pendurada. Ó. E agora eu vou posicionar minha mão. Um dedo para cada corda. Certo? Ó. Tá solto, relaxa, traz o braço por cima e posiciona a mão. Certo? Para esse toque inteiro, você vai lixar a unha naquele canto que a gente combinou e você vai começar a estudar devagarzinho isso aqui, ó. Ó. Isso, como vocês estão vendo aí, ó, cuidado para não confundir. Às vezes, vendo de frente na tela, parece que eu estou fazendo isso com o meu braço, que ele está reto, né, ó, que o braço está reto e que eu estou fazendo isso com ele. E não é. Essa curvatura, ela vem, na verdade, de cima. Né, ó, é isso aqui, ó, vou olhando pela lateral, ó. Isso. Eu vou fazer um videozinho aqui, ó, um videozinho próximo para vocês verem. Presta atenção. Olha só. Não é o braço reto e curvado para baixo, certo? Ó. Ele vai por cima, ó. Está solto aqui, ó. O pulso está solto, tudo bem? Ó. E aí você vai chegar ele até as cordas, certo? Ó. Pulso solto, vou chegar até as cordas. Essa é a maneira mais relaxada possível. Se você olhar a mão do Rafael Rabelo, você vai ver que tem uma coisa um pouco parecida com isso, né? Apesar de ele ter uma mão bem diferente da minha. Ele tinha uma mão mais menor, mais gordinha, né? Eu tenho uma mão bem comprida, grande, com os dedos compridos, certo? Mas a ideia é mais ou menos por aqui, certo? Olha, que os dedos, ao invés de estarem inclinados para cá, que muita gente usa, que é como eu usava antes, eles estão mais para cá. Eu não preciso fazer essa força aqui, ó, para manter a mão. Ela vai cair ao natural, ó, certo? Olha só agora o toque. Atenção para essa parte, ó. Viu que se minha mão tivesse muito comprida aqui, ó, ela tá grande, mas ainda tá para mim completamente possível de conseguir passar pela corda, ó, com o dedo todo, ó, não tô puxando, não é isso, né? Olha a diferença disso para isso, ó. Tô exagerando o toque, ó. Então, ó, toque inteiro, o dedo inteiro aqui, ó. Ó. Em câmera lenta seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Quando a gente olha de frente, vocês vão reparar, ó, que dá pra ver bem, assim, ó, essa parte aqui, ó, dos dedos entrando em direção à palma da mão, tá bom? Olha só. Certo? Eu tô tirando o polegar, mas a maneira ideal de estudar isso, de começar a estudar isso, é apoiando o polegar na corda ré. Certo? Então, mesma coisa com o dedo médio. E agora a corda si, ó, vou tocar pra vocês, ó. Mesma coisa com a anelar. Claro, eu tô fazendo esse movimento exagerado segurando o dedo aqui no início, mas o ideal é que aos poucos vocês consigam fazer isso que eu vou explicar aqui agora na outra câmera. O que a gente tem aqui, ó? A gente vai imaginar que a gente imagina que o movimento natural da mão relaxada é com a mão aberta, né? A mão do ser humano foi se desenvolvendo conforme a evolução da história para poder pegar as coisas, para poder fechar. Então, quando a gente cria um movimento muscular
de fechar os dedos, a gente está fazendo uma força muscular para isso. E a hora que a gente relaxa, a ideia é que essa mão abra de volta. Então, um outro ponto positivo de pensar o dedo inteiro é exatamente isso. É ter a possibilidade de volta para o lugar original, sem precisar fazer muito esforço, para que ele volte naturalmente para essa posição. Então, depois que vocês praticarem e tiverem conseguindo executar esse movimento com muita perfeição e pensando na direção certa, vocês vão passar para um passo seguinte, que é fazer o toque. Pensado assim, ó. Fiz o toque. O indicador, ele vai, ao invés de ficar aqui em cima, ó, como ele ficava antes, ele vai voltar rápido, ó. Tocou, voltou. Certo? De novo. Vim. Apoiei a mão no violão. Fiz o toque. Voltou. Médio. Voltou. Anelar. Toquei, voltou. Certo? Isso vai facilitar para que o dedo esteja preparado para sempre poder tocar coisas depois de tocar a nota que ele acabou de tocar. Se você fica com o dedo lá em cima, isso vai ser muito prejudicial. Porque depois, quando você precisar tocar outra nota, você vai ter que fazer o movimento inteiro para chegar na nota que você quer tocar. E, enfim, é muito mais fácil que o dedo já esteja ali pronto para atacar a qualquer momento. Seja para executar uma levada, seja para um trecho de baixaria que vai mais para o agudo. Tá ok? Então, acho que por hora é isso. Tá bom? Já tem bastante informação. Vocês podem começar experimentando por aí. Se tiver um professor que ele possa acompanhá-los, tá bom? Essa posição de mão é legal também porque ela deixa o polegar num lugar confortável, né? Num ponto bom para poder atacar também a qualquer momento nessas cordas que estão aqui. Às vezes eu vejo as pessoas que tocam com o dedo polegar, aliás, com o indicador médio muito reto, sem arquear, por exemplo. Acontece que aí o polegar fica longe, ele vai pegar mais, de maneira mais perpendicular na corda, e quando a gente quer estar mais paralelo à corda, né? Um pouco mais paralelo, principalmente para tirar o som sem dedeira. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, para ter um pouquinho mais de ataque. O som do polegar muda muito já, pensando da música do violão clássico para o violão de 7 popular, mesmo que seja o violão de nylon, sem dedeira. Certo? Então, é isso. Essa posição é a que eu aconselho que vocês usem. E tem muita coisa para a gente falar. Se você não estiver conseguindo passar pela corda, se estiver difícil, com muita resistência, experimenta lixar mais a unha, exatamente nesse ângulo que eu falei. Lixa de maneira reta e depois apara as arestas. Tá legal? Pô, Jean, tá enroscando. Ou eu tô pegando na corda de cima. Se estiver pegando na corda de cima, tenta jogar esse vértice aqui um pouco mais para baixo. Olha só. Vamos imaginar. Peguei essa reguinha para explicar para vocês. Vamos imaginar que aqui, ó, a gente tem a ponta da nossa unha, a ponta do nosso dedo, certo? E aqui, nessa outra parte, a gente tem esse vérticezinho que eu expliquei. Então vamos supor que a mão esteja aqui. Aqui é o vértice, aqui é a ponta da unha. E eu vou tocar a corda. Ó, se eu, entre aspas, não quero mexer as falanges do meu dedo, se eu tiver com esse vértice muito para cima, olha o que acontece na hora que eu tocar a corda sol, ó. Né? Ó. Repara que ela pegou na corda de cima, ela esbarrou na corda de cima. Então, ó, imagina só, agora esse vértice um pouco mais para baixo, pensando ele mais ou menos aqui em 90 graus com a corda, né? Agora ele está retinho, certo? Mais ou menos reto. A hora que eu passar pela corda, ó, ele vai passar, tocando agora, fazendo em câmera lenta, ó, sem encostar nas outras cordas. Diferente de se ele estiver aqui, ó, automaticamente ele pega na corda de cima. Certo? Então pensa um pouco, ó, se a mão está muito para cima, em abaixar um pouco esse vértice. Certo? Ó, por cima, olha só. Ok? Não é assim de lado, certo? Abaixei o vértice, mas mudou completamente a posição da mão. Então pensa em abaixar por cima. Beleza, gente? Bom, essa acho que é a dica que eu tenho para dar para vocês hoje. Esse processo é muito complexo. É ideal que vocês tenham um professor para acompanhar de perto, tá bom? Porque não é só mudar uma nota, como eu expliquei agora há pouco. É legal que tenha um acompanhamento, porque algumas coisas vocês vão conseguir perceber sozinhos, outras não, tá bom? Então é isso, gente.
Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula de técnica. A gente vai falar muito mais sobre isso ainda mais pra frente, mas eu achei legal, porque como a gente está no começo dos vídeos do canal, passar uma aula de técnica lá pra frente, sendo que vocês já vão estar me acompanhando aqui, achei que não ia ser o momento ideal. Eu preferi colocar agora mais no começo, por mais que não seja uma aula que as pessoas geralmente estão procurando, estão buscando, porque o cara quer fazer baixaria no 7 cordas, geralmente, né, no começo do aprendizado e tal. Vocês já viram que não é exatamente sobre isso no vídeo anterior, que a gente falou, né, sobre a linguagem do violão de 7, que a gente falou sobre a condução dos baixos, como isso é importante, né? Então, geralmente a pessoa quer já uma baixaria, não sei o que, e eu falo, ó, acho que é melhor de botar o pé no chão e agora, aproveitando o começo do canal, passando essas dicas de técnica para vocês. Tá bom? A próxima aula provavelmente a gente vai falar de alguma coisa mais específica da linguagem do violão de 7 e a gente vai intercalando com assuntos de técnica. Tá legal? Valeu, gente. Beijão. Tamo junto. Muito obrigado. Ó, sigam o canal, ativem o sininho, se inscrevam, né? Se inscrevam no canal. Manda pros amigos, compartilha aí, tá bom? Tamo junto.